Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Track & Field para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.tfco.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Track & Field e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Fernando Tracanella, CEO da Track & Field, a senhora Patrícia Habibe, CFO e diretora de Relações com Investidores, e o senhor Fred Wagner, CEO da TF Sports e vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da Track & Field. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Tracanella, que dará início à apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Quero agradecer a presença de todos vocês nessa conferência do terceiro trimestre. Estamos bastante felizes aí em apresentar a nossa performance nesse último período. Eu vou falar um pouco sobre highlights do trimestre e do acumulado dos 9 meses. Depois a Patrícia vai falar com mais detalhe dos números. O Fred vai também fazer uma apresentação aqui sobre o TF Sports, sobre resultados, falando um pouquinho de estratégia também. Então, vamos começar. O primeiro slide, aqui um resumo, né, de grandes números do trimestre. O primeiro ponto sobre expansão. Expansão esse ano, como nós já havíamos adiantado em outros momentos com vocês, ela deve ficar muito próxima desse patamar de 40 lojas, né, que é um patamar até acima do ano passado, né, 25% acima do ano passado, mas um patamar que nós entendemos que é o patamar adequado para manter a qualidade da operação, qualidade dos franqueados. Então, a gente está bem em linha com a expectativa inicial do ponto de vista de expansão e reformas. Devemos ficar acima de 40 lojas esse ano, que vai representar mais do que o dobro, provavelmente, do ano passado. Então, a reforma de lojas tem sido uma alocação de capital muito eficiente para aumentar o patamar de vendas da companhia, um retorno, um payback muito atrativo, tanto para o ponto de vista de lojas próprias quanto franquias. O segundo ponto, falando de performance de vendas, né, foi mais uma vez um trimestre com um crescimento bem robusto no core business. Tivemos aí 17% e 11% numa visão mesmas lojas. Isso é bem acima do que nós temos visto no mercado e reflete uma consistência muito grande do ponto de vista de experiência do cliente, produto, omnicanalidade, de novo, reformas de loja também que tem contribuído, né? As lojas reformadas continuam crescendo a uma velocidade muito acima das demais. Principalmente um julho e agosto muito forte, e um setembro que foi menos intenso do ponto de vista de crescimento, por um bom motivo. Nós ganhamos eficiência no planejamento comercial e sobrou menos produtos para liquidação de troca de coleção. Isso é bom para a rentabilidade, mas no ano passado nós tínhamos uma sobra bem maior, por uma liquidação mais robusta. E a tendência do quarto tri, já adiantando uma provável pergunta que nós teremos, a tendência inicial muito boa de outubro e início de novembro. Passando aqui para a receita líquida, falando um pouco de DRE, então a receita líquida cresceu uma velocidade ainda acima do crescimento de sellout, foi um crescimento de 24%, bastante saudável, e o fato de ter crescido mais do que o sellout foi muito em decorrência de um sell-in
muito bom. Então, o Sell-in cresceu, como vocês podem verificar no earnings release, o Sell-in acabou crescendo mais de 30%, o que nos sinaliza também uma tendência bem positiva para o quarto tri, de uma rede bem abastecida, com uma expectativa de uma venda forte. O EBITDA foi um EBITDA no core business com um crescimento também bem robusto, a gente está falando de um crescimento acima de 25%, e com uma margem também volta de 25%, e isso mostra realmente a saudabilidade do nosso modelo de negócio. E aqui nós temos também, nessa parte do EBITDA, um dado importante, que é o consolidado. O consolidado ele inclui todos os efeitos de Tech Sports, que é um investimento que nós acreditamos muito, do ponto de vista de criação de valor para o acionista, e de estratégia de ecossistema. Então, quando nós incluímos todos os efeitos, o crescimento do EBITDA foi dessa ordem de 9%, com uma margem, ainda assim, com uma margem próxima de 20%. Da mesma forma, o lucro líquido, seguindo essa tendência, né, um crescimento um pouco menor do que o EBITDA em função de uma depreciação que ela acaba pesando mais no resultado em função dos investimentos que foram realizados recentemente, mas um crescimento bem robusto, e o mesmo efeito do ponto de vista de resultado consolidado, os investimentos que nós temos feito em Tech Sports. A companhia, eu acho que um grande destaque desse trimestre foi a geração de caixa. Então, esse é um ponto importante, né? A companhia vem gerando caixa, e gerando caixa no patamar bastante maior do que o ano passado. Então, tivemos um aumento aí de 75% na geração de caixa operacional, que é uma combinação de crescimento com uma melhora também de dinâmica de capital de giro. Isso tem propiciado para a companhia financiar todos os investimentos com recursos próprios e se manter numa posição de dívida zero. Indo para o slide seguinte, aqui uma visão mais do acumulado do ano. Então, tivemos já uma abertura de 24 lojas, tem uma série de lojas que já foram abertas depois desse período, e devemos se encerrar muito próximo de 40 lojas, como eu comentei anteriormente, já 28 reformas, né? No ano passado inteiro foram 21 reformas, e isso tem sido bastante eficiente do ponto de vista de investimentos, e devemos terminar o ano com próximos da metade da rede já no modelo novo. E a boa notícia é que tem aí metade ainda para reformar, então é um same-store sales contratado nos períodos seguintes. O sell-out no acumulado com crescimento de 18%, 13% numa visão das mesmas lojas. Acho que um ponto importante que eu acabei não comentando, esse crescimento de vendas, tanto do terceiro tri quanto do acumulado, ele vem ocorrendo muito em função do aumento de peças vendidas. Então, também é um crescimento saudável, porque é um crescimento não tão dependente de aumento de preço. Pelo contrário, né, a participação do aumento de peças tem sido muito mais relevante do que a participação no crescimento do aumento de preço médio. A receita líquida crescendo 21% no acumulado do ano, o EBITDA também com crescimento bem robusto, aí, como vocês podem observar, core business com EBITDA e acumulando de mais de 25%. E os efeitos do resultado, tanto de EBITDA quanto do lucro líquido do consolidado, acabam refletindo os investimentos que temos feito em Tech Sports. Um ponto importante, né, que eu acho que vale destacar muito, né, no ano e também no trimestre, é o crescimento da operação digital. Então, o e-commerce, a Patrícia vai falar com mais detalhes, mas o e-commerce nosso vem crescendo em um ritmo muito forte e ganhando participação, né? Hoje o nosso e-commerce já representa mais de 10% do negócio como um todo. E quando nós voltamos para o período pré-pandemia, esse número era mais próximo de 3, né? Então, ele foi de 3 para 10, uma companhia que quase triplicou de tamanho. Então, é um crescimento bem relevante. A omnicanalidade, ela já está muito consolidada do ponto de vista de ship from store. Temos aí já uma parcela, como vocês podem observar nesse slide, muito relevante de captação no site, faturamento em loja física, sempre pensando em colocar o cliente no centro, sempre pensando em como é que
como a gente entrega mais rápido para o cliente, também colocando o franqueado no centro dessa estratégia. O franqueado acaba se beneficiando também do canal digital. Boa parte do que é faturado em loja física é faturado, a maior parte, na verdade, é faturado por franquias. E agora, também uma segunda onda ganhando relevância da omnicanalidade, que é a vitrine infinita, que é a possibilidade da equipe de vendas enxergar o estoque da rede inteira e poder oferecer um produto para o cliente que não necessariamente se encontra fisicamente no estoque da loja que o cliente está comprando. E a vitrine infinita já representa mais de 10% das vendas digitais da rede. Estão crescendo e essa é uma das alavancas disponíveis que nós temos para continuar crescendo bem nas lojas. Bom, esse aqui é um grande resumo, tá? Do que aconteceu no terceiro TRI e nos 9 meses. Vou passar para a Patrícia agora, que vai detalhar mais para vocês. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Fran. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês na divulgação aqui de mais um trimestre. Acho que tem muita notícia boa para a gente abrir aqui, principalmente falando de sellout. Vamos dar um zoom no sellout, nosso primeiro slide. O nosso sellout ele teve um crescimento em relação ao ano passado de 17,1%. Realmente foi um crescimento bastante expressivo, vem se mantendo nesse ritmo, né, ao longo do ano. Teve um crescimento sem store sales aí na ordem de 11%. E aí eu chamo a atenção aqui, em especial para o mês de julho e agosto, que foi Dia dos Pais, teve ali um mês importante para a gente, né, por conta ali daquela nossa característica muito do presenteável. O Dia dos Pais teve uma relevância muito forte. O julho, mesmo sendo um mês ali de férias, a gente teve um fluxo bastante relevante nas lojas, na operação digital também, de forma que, se a gente olhar julho e agosto, a gente cresce mais de 21% em relação ao ano passado. O mês de setembro, como o Tracanella comentou, a gente chegou com um finalzinho ali da nossa coleção de inverno com um giro muito melhor do que o ano passado, e isso conversa com todas as iniciativas que a gente tem realizado ao longo dos últimos meses para melhorar, inclusive, o prazo médio dos estoques e essa melhor dinâmica do capital de giro, como a gente também tem mostrado. Mesmo assim, o trimestre vem com todo esse crescimento que a gente apresentou. Essa oferta reduzida de sale, vamos dizer, é um excelente ponto positivo aqui quando a gente for falar de margem, porque consideravelmente eu tenho uma margem aí especial nesses negócios de loja e e-commerce com uma maior margem em relação ao ano passado. Eu girei mais a coleção no full price, no preço cheio, certo? E aí, quando a gente olha as lojas reformadas, a abertura das novas lojas, né, foram 38 lojas em relação ao ano passado. Se a gente comparar com o mesmo período, a gente está falando de quase 40 lojas a mais nesse faturamento. Então, a gente tem o efeito dos eventos, que é todo o investimento que a gente tem realizado em Intersports, levando mais fluxo para a loja, né, seja através de uma experiência para o cliente, com corrida, com os experiences, toda a parte digital também que está acontecendo, a expansão da rede física, o crescimento de peças. Então, isso, de fato, traduz todo esse crescimento que a gente trouxe. O social selling, que é aquela iniciativa que a gente começa pelo WhatsApp e termina com uma efetiva venda, ela também teve uma participação importante no trimestre, foram 42% de representatividade da venda influenciada no digital. Isso foi um crescimento de quase 5% em relação ao ano passado, expressivo também para a gente. E aí, falando de omnicanalidade, né? Omnicanalidade tem um destaque muito grande aqui, de quase 48% de crescimento do total captado em relação ao ano passado. A gente teve uma participação maior do digital em 2 pontos percentuais, 2,2 para ser exata, em relação ao ano passado, no nosso mix dos nossos negócios, teve a maior representatividade, e ainda mantendo quase 70% dessas entregas sendo realizadas através das lojas, sejam lojas as próprias ou as lojas franqueadas, né? Tudo isso contribui com essa experiência do cliente, levando mais comodidade, eficiência e tudo mais, com o NPS, que foi um dos nossos melhores, aí foi o nosso melhor do ano, né, de fato. Foram um NPS aqui de 83 no período.
Então, motivos aqui para a gente comemorar no sellout. Aí, falando de receita líquida, eu tenho todos esses efeitos que a gente acabou de traduzir, né, no nosso sellout, refletindo aqui na receita líquida, mas, em especial, eu tive uma participação maior no nosso sell-in, que é a venda da mercadoria para o franqueado. Ela cresceu quase 31% em relação ao passado, ela vem representando 1,4 a mais da nossa receita líquida neste ano em relação ao ano passado, e muito também em função dessa aceleração que a gente fez de abastecer os nossos franqueados para uma coleção de verão, que já vem traduzindo com muita aceitação, tanto dos franqueados quanto dos consumidores, e também refletindo o abastecimento que a gente teve que fazer por conta de Dia dos Pais, e um julho também bastante forte. No canal de varejo, se a gente bater uma foto na rede própria, o destaque que eu falei agora anteriormente sobre toda a parte digital, mas também queria chamar atenção para a parte dos outlets. A gente vem com 3 novos outlets esse ano, e três deles, inclusive, reformados. Um deles tem um TFC, que é o nosso café, fica, inclusive, um convite para todo mundo conhecer, aqui no interior de São Paulo. A nossa loja do Catarina, que tem o Outlet Catarina, que tem o TFC, e realmente é uma loja com uma experiência bem completa para um outlet. A gente tem uma linha de royalties também crescendo quase 20%, alcançando quase 35 milhões de reais. Então, também muito impulsionada por todo o fluxo de vendas para os franqueados e desempenho das lojas reformadas. Crescimento da receita aqui líquida de TEF Sports, quando a gente olha os eventos e o TEF Mall, lembrando, o TEF Mall aqui bateu os nossos 3 milhões de reais no GMV, também motivo para a gente começar a comemorar, pegando tração. De eventos, a gente teve 1.002 eventos realizados no trimestre, depois o Fred vai falar um pouquinho mais. Em 9 meses foram 2.641 eventos em TEF Sports, crescendo quase 34% em relação ao passado. E tudo isso, de fato, contribuiu sensivelmente aqui também para a gente refletir na nossa receita líquida uma representatividade importante. No próximo slide, a gente vai falar do lucro bruto. O lucro bruto, como eu falei lá atrás, na receita líquida, por conta daquela maior representatividade de sell-in na nossa receita líquida, aquele 1,4, eu acabo sendo pressionada nessa margem, na nossa margem bruta, por conta de ser uma venda com uma menor margem em comparação aos outros negócios. Então, quando eu tiro esse efeito, por exemplo, quando eu tiro o efeito de TEF Sports, eu vejo margens, por exemplo, melhores do que o ano passado. Isso é legal para a gente comentar. Quando eu olho o consolidado, a gente vem trazer 20% de crescimento em relação ao terceiro tri do ano passado, com um lucro bruto aí de quase 114 milhões de reais. E falando em despesas, as despesas representaram 35,8%. Isso reflete 0,9 pontos percentuais acima do ano passado, mas é sempre importante a gente mostrar esses efeitos de TEF Sports nas despesas. Quando eu tiro esses efeitos, eu mostro uma queda no trimestre de quase 1 ponto percentual, né? 0,7 em relação ao mesmo período. A gente tem um efeito tanto nas despesas com vendas e nas administrativas de uma aceleração que a gente passou a fazer em agosto do ano passado, então um período mais difícil de ser comparável. A gente consegue começar a falar um pouco aí uma mesma comparabilidade mais para o quarto trimestre, mas quando a gente ainda olha o terceiro tri, eu ainda vou ter um impacto aí de um período não comparável. As despesas com vendas, elas tiveram um impacto importante, em especial por conta dos eventos. São muitas despesas de marketing, em especial relacionadas aos eventos. E as despesas administrativas, que eu também tenho um impacto, tanto das áreas de TEF Sports, tecnologia e marketing também foram impulsionadas para poder resguardar todo o investimento que a gente tem realizado nessa nova frente. Mas aí a gente tem agora EBITDA refletindo todas as nossas considerações agora que eu acabei de fazer nos slides anteriores. É legal mostrar aqui o crescimento do core, né? O core,
crescendo 25,5%, uma margem de quase 26% da nossa receita líquida, 0,2 acima ainda do ano passado. No consolidado, refletindo esses efeitos de todos os investimentos que a gente tem realizado em Intersports, a gente apresenta uma margem EBITDA de 19,7%. Lucro líquido, próximo slide, por favor. Lucro líquido no consolidado, a gente atinge quase 27 milhões de reais. É uma queda de 7,7% em relação ao ano passado. De novo, refletindo todas essas oportunidades estratégicas que a gente tem visto e capturado com a Intersports, acelerando os eventos, aumentando especialmente os nossos usuários na nossa plataforma. E quando eu excluo esses efeitos de Intersports, o nosso core, ele traz uma margem de 19,3%. A margem líquida de 13,2% no terceiro trimestre, mostrando uma queda de 4,5% em relação ao ano passado. Posição de caixa, como a Draganella falou, é realmente um grande destaque, que a gente encerra uma geração de caixa operacional por todo o período de quase 95 milhões, foram 93 milhões e meio, né, nos 9 meses, que a gente consegue mostrar. Os equivalentes de caixa também crescendo 10% em relação ao ano passado. Aqui é quando eu adiciono, por exemplo, a linha de cartão de crédito. Importante dizer que tudo isso fazendo todos os investimentos em Intersports, sem endividamento, sem antecipação de recebível. Então, número importante. Crescimento de 16,5% do nosso estoque de um ano contra o outro, com crescimento de 24,4% da receita líquida. Importante destacar. E aí, para concluir essa sessão, a gente fala de expansão. A gente chega no terceiro trimestre, no finalzinho de setembro, com 381 lojas. Foram 24 lojas inauguradas ao longo dos 9 meses, 28 reformadas. A gente já está hoje com quase 40% da rede no novo conceito. E a expectativa é que a gente vire o ano com quase a metade dessas lojas no novo conceito. Vamos falar de Intersports, Fred. Vamos falar de Intersports. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela presença. Bom, vamos falar um pouco, né, da construção da plataforma que a gente está fazendo aqui. A Intersports, ela, dentro da nossa tese de crescimento de usuários, ela bate 782 mil usuários até dia 30 de setembro. Um crescimento ano contra ano de 45,6%. Treinadores crescendo 33%, e mais de 800, a gente já falou aqui, 1.000 e pouco, não, mais de 800 eventos realizados pela plataforma, sendo 180 desses eventos realizados pela plataforma Trainer, que é a plataforma do treinador. 117 mil inscritos em eventos, um crescimento de 73%, destacando que a gente também está crescendo o número de participantes por evento, se a gente comparar o número de inscritos e crescimento do número de eventos, e uma receita líquida crescendo 54%. Então, acho que é importante destacar aqui que dentro da alavanca de aquisição de usuários, a gente está conseguindo fazer o que a gente se propôs a fazer, que é fazer o crescimento exponencial da plataforma, e número de usuários relevante para a gente começar a fazer todas as iniciativas que a gente tem para frente ligadas à monetização. Falando ainda dentro dos nossos assets, né? A Santander Track and Field Series com 23 corridas no trimestre, 62 mil corredores, então corrida de rua, né? Ela está hoje, acho que é um momento de toda uma geração nova que entra participando de corridas de rua, e a gente está bastante contente com o número de pessoas participando e o crescimento. Nossos torneios de beach tennis também a gente fez 21 etapas com 5.300 jogadores no terceiro tri. O Experience, são eventos que são feitos de forma descentralizada pelo Brasil, com muita capilaridade, né? E nos dá também o poder de aquisição de usuários de forma bastante distribuída pelo país. São 230 experiências, com quase 30 mil participantes no terceiro tri. E continua em movimento, que são os nossos eventos online, que eu acho também um asset muito importante, né? De conseguir levar, né, para pessoas estarem ativas em casa. A gente começou isso na pandemia, se todos lembram, com 540 eventos e 18.500 inscritos. Né? Então,
esse crescimento de número de usuários e construção da plataforma está dentro da nossa tese, dentro do nosso planejamento, e está até além do que a gente tinha imaginado, a nossa possibilidade de fazer esse crescimento. Lembrando que o usuário que participa da plataforma e que é um cliente da Track and Field, ou que está na plataforma e se torna um cliente da Track and Field, ele tem um LTV bastante superior em relação ao LTV comum isolado de cada um deles, né? Então, a gente tem também o efeito de ter uma fidelidade maior com o usuário dentro do ecossistema inteiro e dentro da tese de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, a gente está ampliando o nosso mercado endereçável, né? Saindo de athleisure, indo para organização de eventos, expandindo para alimentação e suplementação, vai falar um pouco disso aqui agora, indo para artigos esportivos e mais para frente entrando em saúde. Então, todas essas verticais que a gente está criando são verticais que aumentam a frequência do usuário em contato com a marca, né? A gente consegue vender esses produtos em loja, digitalmente, em eventos, e a gente consegue também atingir os consumidores através da plataforma que a gente está construindo de treinadores. Eu acho que é uma tese bastante completa em relação a um case de ampliação de mercado endereçado dentro do mesmo mercado, né? Falando um pouco de TFC, né? TFC inicialmente foi nosso laboratório, né, de alimentação e suplementação, aprender um pouco o que o nosso consumidor tinha em relação, qual a característica do nosso consumidor em relação a como ele se alimenta e suplementa. A gente iniciou abrindo os TFCs em lojas, né? Hoje são 9 TFCs que a gente tem, 9 a 10 TFCs que a gente tem em loja, tem inclusive aqui no nosso escritório na Eduardo Souza Aranha. E esses TFCs, eles, além de terem um impacto importante no nosso aprendizado em relação ao mercado de alimentação e suplementação, ele tem também um impacto grande em relação, né, dentro da nossa tese, à frequência do consumidor de compra na loja, tá? Então, as lojas tem TFC tem um crescimento muito superior ao crescimento de uma loja reformada sem o TFC, né? Obviamente que o TFC não é um produto para estar em todas as lojas, né? Tem algumas teses que a gente tem onde a gente deve localizar essas operações, mas a gente está aprendendo bastante, está bastante satisfeito, né? O TFC em si, né, ele cresceu de um ano para o outro quase 70% as vendas, né? O número de clientes atendidos 72% a mais, então a gente vê uma exponencialidade importante aqui e bastante distribuída em diferentes categorias, né? Então tem um aprendizado grande aqui. Recentemente a gente lançou o TFC Market, que é o nosso marketplace de alimentação e suplementação. Ele também vai para a plataforma TF Sports, também vai para o aplicativo. Hoje ele ainda está online. Estamos ainda testando infraestrutura, já fazendo vendas de alimentação e suplementação. Lembrando que a gente consegue, dentro do mesmo carrinho, colocar artigos do TF Mall, artigos esportivos, track and field e TFC. Então, uma experiência bastante completa para o consumidor e uma curadoria muito rígida e com muito foco para o consumidor que está buscando o mercado de wellness. Dentro da nossa tese de aumentar o número de usuários de wellness e oferecer mais pontos de contato dentro da vida, né, saudável dele, a gente está muito satisfeito com a operação do TFC e bastante animado com a perspectiva para frente. Falando de TF Mall, também hoje está online, né? A gente cresceu 193% das vendas do GMV do TF Mall, quase triplicou o número de marcas, sempre trabalhando com marcas que a gente olha que tem conexão com o nosso consumidor. Uma parte importante dessas vendas hoje são feitas também sobre Infinita em loja, também vai ser expandido para o aplicativo do treinador, podendo indicar produtos. E o TF Mall também vai para o aplicativo na virada de versão no início do ano. Então, quando a gente vira a versão do aplicativo, a gente começa a ter uma oferta no aplicativo que pega diferentes categorias dentro do consumidor que está levando uma vida ativa e saudável, né? A gente está bastante satisfeito, né? Eu sou aqui o evangelista da empresa, eu chamo aqui o Vale do Silício, né? A TF Sports aqui dentro, tem até uma brincadeira interna, porque a gente tem uma mentalidade de testar bastante coisa, aprender bastante, e eu acho que a gente está conseguindo fazer a criação de valor grande de uma nova plataforma dentro de Track and Field, né? Dentro da Track and Field, de uma forma bastante responsável em relação a como a gente administra esse investimento e também com benefícios mútuos, né? A Track and Field também se beneficia bastante em relação a ter um ecossistema desses, né? A gente vê
bastantes empresas no mercado olhando para o ecossistema que a gente está criando, e a gente consegue proteger, né, a marca Track and Field em relação ao contato com o consumidor, com os eventos, com alimentação, com suplementação, com artigos esportivos, e ao mesmo tempo Track and Field apoia, né, e patrocina os eventos, onde a gente consegue, né, junto com, obviamente, os patrocinadores, onde a gente consegue realmente construir o que a gente está construindo. Lembrando que a gente tem várias linhas de monetização que a gente está olhando para isso, né? Obviamente que as mais óbvias, que são patrocínios, inscrições, que estão crescendo bastante, os take rates do marketplace, mas a gente não descarta também, conforme a frequência dos usuários começa a aumentar, a gente tem também receitas de ads, os dados que a gente está coletando são muito importantes e, eventualmente, até alguma coisa de assinatura. Então, a gente está bastante contente aqui, testando várias coisas diferentes. Eu acho que a gente tem uma perspectiva bastante importante para a Tech Sports para frente. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Summer, da XP. Por favor, senhora Larissa, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada por pegar aqui nossas perguntas. Do nosso lado são 3. Então, começando aqui falando sobre a alavancagem operacional que vocês comentam ali no release, que deve começar a ser vista a partir de 2025. Queria entender se a gente pode esperar que isso comece a compensar de alguma forma esses investimentos na TF Sports e se a gente pode começar a pensar já numa expansão de margem EBITDA à medida que essa base começa a ajudar, ou até, de repente, um break-even da operação da TF Sports para o ano que vem. Que vocês puderem dar de cor vai ajudar bastante. Uma segunda aqui, falando um pouquinho da dinâmica de estoques nesse TRI, que a gente viu que ficou um pouquinho pior do que no ano passado, tentar entender por quê, se foi algum investimento aí para as vendas do quarto TRI. E aí, por último, enfim, se vocês puderem dar um pouco de cor sobre o cenário competitivo, tanto no core quanto na parte de eventos. Sei que estão entrando bastante players aí na parte de eventos, e no core a gente viu um impacto ali no ticket médio caindo um pouquinho. Queria entender se isso pode ter algum reflexo aí de uma competição. Que vocês puderem comentar vai ser ótimo. Parabéns de novo pelos resultados. Larissa, bom dia. Obrigado a você pelas perguntas. Eu vou começar, depois Fred e Patrícia, se quiserem complementar. Fato, né, quando o seu primeiro item sobre a alavancagem operacional, a gente acredita bastante que tem um potencial para nós iniciarmos um novo ciclo de alavancagem operacional. Quando a gente pensa um pouco no filme, né, de Track and Field de 2019 para o patamar atual, nós saímos de 41% de despesas operacionais de vendas líquidas para um patamar agora que está para a ordem de 34%, 35%. Então, já houve um aumento bem significativo de margem EBITDA por conta de SG&A. E agora, a alavancagem operacional acontece muito em ciclos, porque em determinados momentos a companhia precisa se estruturar para continuar crescendo de forma consistente, como nós temos feito nos últimos anos. Então, para continuar crescendo nesse patamar próximo de 15%, 20%, algumas estruturas foram necessárias e alguns reforços também aqui de headcount. Agora, a gente acredita muito que o cenário é muito propício para um novo ciclo a partir do ano que vem. Então, é dessa forma que nós estamos olhando o orçamento da companhia, tentando entender onde a gente pode cortar, onde existe uma produtividade menor para conseguir alocar também mais despesas relacionadas a vendas, ao negócio. Então, também tem uma redistribuição de despesas que a gente está se debruçando muito fortemente no exercício que está sendo feito agora de orçamento para o ano que vem. Então, acho que a tese de alavancagem operacional ela permanece. O nosso modelo ele nos ajuda muito, né? Quando nós temos um modelo muito asset light, né? Que não deve mudar com o crescimento com o modelo de franquia.
E também a gente tem um efeito positivo, não só na direção de custos fixos, mas também, conforme a gente cresce com franquias, também diminui o peso de despesas relacionadas ao varejo próprio em relação ao total faturado pela companhia. Então, a gente não tem nenhum guidance, né, de quanto que deve ser essa alavancagem operacional, mas esse é um foco importante nosso para a partir de 2025. Tá? Com relação a Tech Sports, parece que pode me complementar aqui, mas a gente não tem um guidance formal, infelizmente a gente não consegue colocar para vocês, não poderia fazer nesse momento aqui um pronunciamento sobre essa visibilidade de resultados de Tech Sports isoladamente. Meu primeiro ponto, acho que um comentário seu, que sim, conforme a gente consegue ganhar alavancagem operacional, ganhar eficiência no core business, a gente acaba amenizando os investimentos que são feitos no desenvolvimento da plataforma. Agora, a questão de break-even é uma coisa que a gente ainda não consegue colocar para vocês, e é um exercício que a gente revisa todo ano, né? Então, agora a gente está justamente no exercício de orçamento, que também passa por Tech Sports e pela revisão do Business Plan. Não sei se o Fred quer comentar alguma coisa. Não, eu acho que talvez o complemento importante seja que, apesar da gente não dar guidance, sim, né, nosso plano é a gente ter uma reversão de resultado, break vai e ter uma lucratividade importante em Tech Sports também. Né? A gente está construindo a plataforma para isso. A gente não está construindo a plataforma para ficar sempre no espectro de investimento de track and field. Né? Quando isso acontece, aí a gente deve ter um impacto generalizado em lucratividade, porque a gente tem lucratividade nas duas companhias. Né? Então, eu acho que na perspectiva do investidor, é importante ter na cabeça que a gente está investindo numa companhia para ela ser uma companhia standalone, com lucratividade e com um posicionamento estratégico importante. Nossa cabeça é essa aqui, e obviamente leva um investimento, leva um tempo para fazer isso sem guidance, mas sempre com essa mentalidade de construção de valor. E isso, na hora que a gente inverte essa curva, tem um impacto consolidado importante que a gente deve observar. Com relação ao segundo ponto de estoques, né, Patrícia pode me ajudar, mas tem uma questão muito da fotografia, né, do período. Né? Quando a gente olha o 30/9, né, que é essa posição de estoque, a gente estava começando, estava no meio de um abastecimento de troca de coleção, estava com muito produto ainda dentro de casa para ser abastecido. Então, acho que a tendência é positiva nesse sentido, né? De fato, a gente tem o objetivo de reduzir esse prazo médio, mas com muito cuidado com a disponibilidade de produto e com muito cuidado com relação à intensidade promocional. Nós não temos uma necessidade de fluxo de caixa que nos leve a acelerar, por exemplo, o markdown. Essa não é a nossa característica, né? Enfim, não é uma marca promocional, não é uma marca que treina os clientes a comprar sempre com desconto, como a gente estava vendo muito no mercado. Então, a gente tem feito esses movimentos com muito cuidado. Eu acho que um ponto importante, né, é o crescimento desse ano de geração de caixa, né, que foi comentado aqui. Um crescimento muito relevante, né, de 75%, que nos dá muita tranquilidade também de realizar todos os investimentos que estão sendo feitos. Né? Lembrando que nós temos investimentos principalmente em duas linhas, que são as reformas de lojas, no caso, lojas próprias, e no desenvolvimento da plataforma, tudo com recursos próprios. Então, eu acho que tem um foco grande, nós temos revisado também alguns processos de planejamento comercial, ciclo do produto como um todo, desde o desenvolvimento do produto, passando pelo planejamento comercial, planejamento de produção, abastecimento de loja, tudo isso também é um foco grande aqui nosso desse ano. A gente vai começar também a colher cada vez mais frutos, na minha opinião. Mas acho que a geração de caixa do ano já reflete uma melhora e tem talvez uma fotografia ingrata de 30/9 de posição de estoque para a gente concluir alguma coisa. E mesmo se ainda cai, né, um mês em relação ao ano passado, nosso prazo médio dos estoques. Qual que seria a terceira pergunta? O cenário competitivo. Eu acho que daí eu vou pedir até para ele me ajudar na resposta, mas eu acho que o meu comentário é que o nosso setor ele cresce de forma bem relevante. Né? Então, a gente tem uma tendência mundial das pessoas cada vez mais conectadas com a nossa missão
que é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Então, o mercado ele absorve novos concorrentes, novos entrantes, tanto é que a gente continua crescendo de forma muito relevante, apesar de, como você bem mencionou, de fato tem um aumento de concorrência, tem alguns players já seguindo com um modelo de negócio parecido do ponto de vista de eventos e eventualmente novos entrantes. Então, acho que assim, o fato do mercado crescer num ritmo, nosso segmento crescer num ritmo muito acima do varejo, do restante do varejo, ele amortece muito esses efeitos. E a gente está muito focado em fazer bem o nosso negócio, que é desenvolver produtos de qualidade, inovar em produtos, experiência em loja, omnicanalidade, reforma de lojas, crescimento orgânico, sem desviar realmente desse foco que a gente tem aqui no nosso dia a dia, desenvolvendo outros canais, como deve ser. Então, os eventos com um efeito muito grande no varejo também. Então, assim, a resposta para esses movimentos de aumento de concorrência é focar e fazer cada vez mais bem feito aqui no nosso dia a dia. Eu concordo que assim o crescimento do mercado endereçável acho que é maior do que numa possível entrada de concorrência. Nós, às vezes, até vemos movimentos benéficos, né? Quando uma concorrente organiza uma prova de corrida no mercado, a gente vê a nossa venda crescer, né? Então, a gente vê também que a gente, até em eventos de concorrente, tem um aumento de vendas, então é interessante, né, ver que tem um impacto positivo dentro do mercado. Lembrando que a gente tem um foco muito grande, né, em experiência, né? Um NPS de 83, né? Quando a gente mede o NPS das nossas provas também, é um NPS bem alto, né? A gente tem uma fidelidade bem grande dos participantes dos nossos eventos em relação ao que a gente está fazendo. E, assim, o sinal de ter uma concorrência olhando o que a gente está fazendo só reforça que a gente está no caminho que a gente deveria estar, né? E a gente aqui, acho que é bem focado ao longo do tempo para trabalhar para permanecer fazendo com qualidade, com bastante consistência, tanto em track and field quanto em TF Sports. Se você perguntar para mim por que esse ticket médio caiu um pouquinho, né? Eu acho que talvez o efeito, a melhor explicação seria a dinâmica nossa de troca de coleção, às vezes falta de alguns produtos, coisas que a gente, dentro até desse trabalho que o Canela está fazendo em consultoria, né? A gente todo ano às vezes sente um pouco isso. Acho que no ano que vem a gente vai conseguir fazer isso melhor dentro do core de track and field, né? Mais isso do que um eventual impacto de concorrência por conta do crescimento do mercado de direção. Perfeito, pessoal. Muito obrigada e parabéns de novo aí pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem do senhor Kelvin Detchen, do Itaú BBA. Por favor, senhor Kelvin, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Uma aqui do meu lado. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre essa decisão de acelerar os eventos da TF Sports? Vocês comentam muito sobre essa cultura de aprendizado da companhia, né? E nessa frente, quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nesse último ano e sustentou essa decisão de acelerar os investimentos? E já aproveitando também, como que vocês esperam que o novo aplicativo impulsione os resultados da plataforma olhando para frente? Obrigado, pessoal. Bom, em relação à aceleração, né, obviamente a gente vê um impacto positivo em ter uma aquisição de clientes que tem um LTV maior, um CAC bem inferior ao CAC que existe digital, para a gente ter uma aquisição de clientes novos. Então, o nosso CAC ele é um CAC bastante vantajoso para a gente fazer a aquisição, e além da estratégia da gente ter uma fidelidade maior do consumidor quando ele entra para a plataforma, né? E todos os dados que a gente adquire conforme a gente começa a entender o consumidor em relação a como ele se exercita e como ele também se alimenta, e como ele também, no futuro, cuida da saúde dele, todos esses pontos podem ser muito relevantes para o que a gente tem para construir para frente. Então, acho que é uma decisão meio no-brainer, né? Uma decisão discutida, obviamente, aqui internamente, discutida com o Conselho de Administração, mas muito importante para a gente ter uma vantagem competitiva e um planejamento estratégico para frente, né? São resultados que a gente falou um pouquinho já, né? A gente vê várias linhas de monetização importantes para frente que a gente está testando. A gente tem um squad só testando teses em relação a isso, vendo o impacto disso em relação às iniciativas que a gente tem. E eu acho que a gente está no caminho certo, né? Não só no crescimento, mas como na curva, né, que a gente vai construir para tornar a TF Sports lucrativa e um negócio estratégico importante para a TF.
Então, para todo mundo opera. O novo app, enfim, o app atual, né, que a gente tem hoje na operação, ele é um app aí, que é um app que já tem, acho, quase 7, 8 anos, né, de operação. O novo app tem um upgrade importante em relação à tecnologia, como a gente utiliza microserviços, como a gente tem um aplicativo que não só comporta um número grande de usuários, como tem uma flexibilidade muito maior para a parte de desenvolvimento de novas iniciativas, né? A gente está fazendo essa troca, é uma troca grande, né? Como a gente fala, trocar o pneu com o carro em movimento, né? Imagina que agora, por exemplo, a gente tem um movimento importante em TEF Sports de Black Friday, de venda de inscrições de eventos para o ano que vem, e depois a gente começa a planejar para fazer a transição do aplicativo, e toda essa transição tem que ser feita de uma forma relativamente tranquila para o consumidor, né? Mas na hora que o novo aplicativo vai para o ar, ele está preparado, todo feito com microserviço, está preparado, inclusive, para a gente fazer coisas através de API, e eu acho que a gente vai conseguir também ter bastante oportunidade de começar a trazer mais inovação e, obviamente, entrar com todas as verticais do TEF Mall, do TEF Safe, futuramente do TEF Health e outros sistemas que a gente vai colocar. E também o deployment do novo aplicativo no treinador, que coloca o treinador apto a ter uma renda extra, né? Tem toda uma história de ter uma carteira digital e interagir com todo o nosso ecossistema. A gente já tem alguns testes feitos e acho que a gente tem também bastante oportunidade. Super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Fratini, do Bank of America. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui do nosso lado são duas perguntas rápidas. A primeira é, com relação a crescimento, talvez em 25, como que vocês estão pensando numa quebra entre volume e preço? Vai continuar sendo ainda muito drivado por volume, ou vocês acham que talvez tenha algum espaço para repassar preço, ainda mais que agora cada vez mais a base fica mais difícil? E a segunda pergunta sobre margem bruta. Eu entendo que teve um efeito pontual, principalmente de aumento do sell-in para franquia agora nesse terceiro quarter, mas será que dá para pensar que talvez esse seja o novo normal e de fato vocês queiram manter um nível de estoque um pouco maior nas franquias e isso possa impactar um pouco a margem bruta daqui para frente? Obrigado. Eu vou começar, Patrícia, talvez possa até falar sobre margem bruta, né? Mas a nossa ideia assim, a gente tem aqui de planejamento, continuar com um crescimento mais relevante de volume mesmo. A gente acha que o que a gente puder fazer para depender menos de aumento de preço é melhor para o negócio, tá? Obviamente, em alguns períodos recentes, nós tivemos uma pressão de custo de matéria-prima que foi necessário um repasse maior. O repasse esse ano já é um repasse menor e a gente acredita que tem várias iniciativas aqui em curso, né, e uma pressão menor para o ano que vem, para a gente depender menos de aumento de preço. Tá? Então, a ideia é continuar com um peso maior de peças vendidas em relação ao que a gente tem de impacto na receita em função de preço médio. Então, a ideia é que ano que vem seja muito parecido com esse ano. Tá? Vou comentar da margem bruta, Gustavo. Na verdade, o que acontece é que se a gente analisar trimestralmente o impacto do sell-in na receita líquida, de fato, ele vai ter algum peso para a gente, vai pressionar sempre a nossa margem quando ele ganha representatividade em relação aos outros negócios que têm maiores margens. Só que, de forma geral, se você equaliza isso ao longo do ano, isso acaba se compensando entre o momento em que o franqueado é abastecido e depois que ele realiza esse sell-out, e isso acaba revertendo uma receita líquida, por exemplo, para a gente, através de royalties. Então, no ano, isso se normaliza. Entre os trimestres, eventualmente, isso pode acontecer. Às vezes, eu acelero um abastecimento ou outro franqueado, então, isso pode acontecer, mas, de forma geral, a dinâmica permanece a mesma. Só complementando, Gustavo, não existe uma visão de aumentar a cobertura do estoque do franqueado, sim melhorar a qualidade do estoque do franqueado. Então, assim, a ideia é que a gente realmente tenha um abastecimento, uma sugestão de pedido para o franqueado, de abastecimento, de reposição de produto cada vez mais eficiente. E não que a gente aumente a cobertura, porque a gente também, a companhia, a Torquetura tem uma visão sempre de tentar pensar em formas de melhorar a rentabilidade do franqueado,
E tanto é que, por exemplo, a cobrança do ROI se dá no sellout. Então, a ideia nossa aqui não é acelerar o estoque do franqueado, aumentar o estoque do franqueado, sim melhorar a qualidade da operação de abastecimento e reposição de produto. E como a Patrícia falou, quer dizer, o sell-in de hoje é o ROI de amanhã, né? E no ROI nós temos 100% de margem. Então, acho que esse é de novo, assim, são períodos que acabam distorcendo em função da participação de uma linha em relação à outra, mas numa visão anual isso tende a ser neutralizado. E acho que só para complementar um pouco, falando um pouco de estratégia, né? A Track and Field sempre trabalhou para oferecer um produto premium para o consumidor, num preço justo, né? E acho que a gente tem uma vantagem competitiva contra os importados, conforme esse câmbio vai se descolando, né? Então a gente tem sempre teve uma preocupação, né? Quando a gente fala de ecossistema aqui, obviamente que a gente fala do ecossistema com nossos clientes, fala com os franqueados, fala inclusive com os nossos fornecedores, né? Então a gente tenta sempre trabalhar, né? A gente tem relações muito longevas com todos esses, né? Com os nossos consumidores, franqueados e fornecedores. E eu acho que a cabeça aqui é sempre a gente fazer o nosso melhor para oferecer um preço justo para o consumidor, com um produto premium, e cada vez mais protegido por um descolamento do câmbio, né? Então, nesse momento, a gente percebe, né, que o consumidor fica mais reticente, por exemplo, para viajar e comprar no exterior, até para comprar produtos importados aqui, porque o preço realmente descola, né? E a gente continua com a consistência na formação de preço, né? A gente não varia muito essa forma de formar preço, porque ao longo de 35 anos aí, a gente aprendeu que o consumidor também entende que é preço justo, né? Quando a gente teve que aumentar, obviamente o mercado inteiro teve que aumentar, porque foi um aumento estrutural de matéria-prima. Mas fora isso, a gente sempre se preocupa com o ecossistema como um todo. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Retti, da Ártica Investimentos. Ele diz: Olá, bom dia a todos. Sou iniciante na Track and Field, então me desculpe de antemão se perguntar algo que já foi dito em outras ocasiões. Mas, de maneira geral, se tivessem que atribuir os gastos e investimentos sendo feitos na TF Sports, como diriam que eles estariam distribuídos entre aumento da base de usuários, aumento da base de treinadores, aumento de eventos e, por fim, melhoria da experiência dentro do aplicativo? Olha, em relação ao investimento, a gente obviamente não tem uma diretriz em qual dessas verticais que a gente aloca o dinheiro e como, né? Obviamente, aumento da base de usuários acho que é um no-brainer para a gente aqui, né? Todo mundo sabe que a gente está conquistando uma base de usuários importante, se estabelecendo dentro do mercado de wellness como um player relevante. E a gente testa iniciativas em todas essas outras verticais que você falou, e o que dá certo a gente acelera, e a gente não tem obrigatoriamente uma ordem para fazer isso, né? Então, esse investimento como um todo, né, no desenvolvimento da plataforma, na equipe que, por exemplo, conversa com marcas novas, no mix que a gente trabalha no café e desenvolvimento desses cafés, né, o investimento em desenvolvimento de plataforma VTEX, na verdade, ele beneficia muitas coisas estruturais, até mais do que uma vertical ao mesmo tempo. Mas, sim, né, a cabeça é investir em todas essas verticais que você está falando, testar e replicar o que funciona, né? Cada vez mais olhar para o que funciona, para o que traz crescimento exponencial, possibilidade de lucratividade no tempo, aumento de LTV, CAC barato, e a gente está fazendo isso de uma forma bastante consistente aqui e bastante organizada. Está bastante satisfeito com a iniciativa. Nossa próxima pergunta também é do senhor Matheus Retti, da Ártica Investimentos. Ele diz: Como vocês definiriam sucesso para a plataforma TF Sports? Isso é, no médio prazo, o que seria almejado para essa plataforma? Ainda em TF Sports, a ideia é que ela seja um business que no standalone tenha um ROIC próximo ao consolidado do restante do negócio, ou que ela seja em si detratora, porém que beneficie as demais verticais da empresa? Muito obrigado. Bom, acho que a segunda a gente respondeu, né, numa questão para trás. Sim, TF Sports é uma empresa que vai ter ROIC, espera até que superior ao ROIC de Track and Field, se a gente conseguir construir isso. Então, a gente está bastante
entusiasmado com isso, né? O sucesso da plataforma, obviamente, a gente chegar a um número relevante de usuários interagindo com a plataforma no dia a dia, né? Consumindo na plataforma, se exercitando na plataforma, se cuidando na plataforma, e a gente cada vez entendendo mais o consumidor, conseguindo oferecer produtos e serviços que façam com que ele tenha um estilo de vida ativo e saudável, com lucratividade, e uma empresa independente, no sentido de não ter necessidade de capital da Track and Field, mas sim dentro do ecossistema que a gente tem, beneficiando as partes como a gente está fazendo. Então, acho que um pouco essa é a nossa cabeça e como a gente está construindo o business plan aqui. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Tracanella para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelo interesse. Obrigado, Patrícia, obrigado, Fred, todo o time de investidores aqui presentes também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta adicional, o time também está à disposição de vocês, tá bom? Uma ótima terça-feira a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal. A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.